Capítulo 13. As estratégias de autoproteção da criança sombra. Quando acreditamos firmemente em nossas influências interiores, ou seja, quando nos identificamos com nossa criança sombra de maneira inconsciente e, portanto, completa, fazemos de tudo para reprimir a criança sombra ou, ao menos, sentir as crenças negativas dela o menos possível. Nosso maior esforço é para que os outros não percebam como nos sentimos insuficientes. Essas são as chamadas estratégias de autoproteção, que desenvolvemos para nos proteger dos sentimentos e pensamentos negativos da criança sombra. Muitas dessas estratégias se formam ainda na infância, porém algumas só surgem na vida adulta, como refúgio no vício. É importante entender que normalmente carregamos um número bastante grande de crenças, as quais, na maioria das pessoas, resultam da violação de alguma das 4 necessidades emocionais básicas. Assim, dispomos de um leque de estratégias, grande parte delas se manifestam em nossas ações. Primeiro veremos as funções e as consequências fundamentais das estratégias de autoproteção, para depois examinar de perto as mais usadas. Por exemplo, uma pessoa que carrega a crença "não sou boa o suficiente" vai, inconscientemente, fazer de tudo para invalidar essa crença, ou então vai se conformar inconscientemente e fazer de tudo para confirmá-la. Veja como esse tópico é muito importante. Então, quando uma pessoa carrega uma crença, ou ela vai inconscientemente fazer de tudo para invalidá-la, ou ela vai se conformar e aí vai fazer de tudo para confirmá-la. Uma estratégia muito comum para invalidar essa crença e outras que afetam diretamente a autoestima é o perfeccionismo. E você se vê perfeccionista? Raramente o perfeccionismo tem como origem a dedicação apaixonada a uma atividade, e assim, na maioria das vezes, o medo de falhar e ser rejeitado por isso. Muitas pessoas motivadas por suas crenças negativas se esforçam para fazer tudo certinho. Erros e fracassos provocam nelas um profundo sentimento de vergonha. Afinal, são uma triste confirmação de sua inadequação. Quanto àquelas que se conformaram e porque concluíram que não vale a pena se esforçar, elas confirmam para si mesmos, repetidas vezes, que suas crenças refletem a realidade. Seu comportamento na vida amorosa impede relacionamentos duradouros e seu comportamento profissional impede que cresçam na carreira. Por exemplo, escolhem parceiros que não queiram compromisso ou se comportam de maneira tão complicada que o parceiro dificilmente vai aturá-las. No trabalho, esse medo de fracassar pode levá-las a procrastinar ou não tentar oportunidades. Por medo de fracassar, acabam ficando muito abaixo de suas reais possibilidades. Outra estratégia de autoproteção comum é o narcisismo. É quando a pessoa adota uma conduta prepotente para hipercompensar a fragilidade de sua criança sombra, procurando transmitir para si e para os outros que é melhor. Vou entrar em maiores detalhes sobre isso e sobre o perfeccionismo mais adiante. Crianças que tiveram seu desejo de autonomia e controle repetidamente frustrados podem desenvolver crenças como "estou à sua mercê" ou "sou impotente", e quando adultas podem ter uma forte ânsia por controle e poder, já que a criança nelas está constantemente preocupada em não ser submetida a uma posição inferior. Pessoas que buscam poder, dominadoras, querem sempre ter vantagens, sejam em conversas, no trabalho ou nos relacionamentos. Não são poucas as que têm medo de estabelecer vínculos, porque a criança nelas associa proximidade emocional à desproteção. Elas evitam relacionamentos afetivos ou sempre se distanciam do parceiro após momento de intimidade. No entanto, se a criança sombra dessa pessoa
já se conformou, ela vai criar laços com pessoas que lhe pareçam poderosas e dominantes e se submeter voluntariamente a elas. Assim, ela repete as experiências dolorosas que já teve com pelo menos um dos pais. Um exemplo típico disso é uma mulher que se une a um homem que a domina ao extremo ou até mesmo a maltrata. O mesmo vale para um homem que se submete à esposa autoritária. Entretanto, se sua necessidade de estabelecer vínculo estiver sido frustrada, de modo que uma de suas crenças seja "estou sozinha", ela pode ter adquirido um comportamento muito dependente como estratégia de autoproteção. Ela vai sempre ser cautelosa quanto à harmonia e ao equilíbrio para não pôr em risco suas relações. Ou então, a criança sombra se esquiva de relacionamentos íntimos para se defender do medo do abandono, segundo o lema: não se pode perder o que não tem. Assim, ela mantém o controle sobre sua situação. Nesse caso, aprendeu que a solidão é a opção mais segura. Uma crença relacionada à necessidade emocional básica de obter prazer ou evitar desprazer pode ser algo como: não tenho permissão de sentir prazer. Pessoas que nutrem essa crença costumam se proteger-se refugiando-se no trabalho, pois não sabem o que fazer com seu tempo livre. Elas também podem seguir rotinas compulsivas, sendo disciplinadas ao extremo, ou podem hipercompensar as experiências da infância, consumindo de maneira excessiva e desenfreada. Elas carecem de disciplina e costumam se deixar levar pelos impulsos. Esses são apenas alguns exemplos básicos de como as estratégias de autoproteção operam. No nível mais elevado, podemos dividi-las em evitação, que é fuga, e hipercompensação, que é luta, ou resignação, que podemos falar que é congelamento. Na psicologia se usa esses termos, são os chamados estilos de enfrentamentos. Então, nós temos a evitação, fuga, a hipercompensação, luta, ou resignação, congelamento. Não necessariamente vai haver uma estratégia para cada crença. Uma mesma crença negativa pode surgir da frustração de diferentes necessidades básicas. Por exemplo, podemos adotar a crença: não sou importante, porque nossas necessidades de conexão, controle, autoestima e prazer não foram atendidas. Assim como uma única estratégia de autoproteção pode resultar da violação de diferentes necessidades. Além disso, muitas dessas estratégias apresentam diversos pontos em comum. Perfeccionismo e obsessão por controle, por exemplo, estão intimamente relacionados, assim como obsessão por harmonia e a síndrome da boazinha. Caso você perceba que você tem essa síndrome da boazinha, diz muito sim, comece a olhar também para você se existe uma dose alta de perfeccionismo e necessidade de controlar as coisas, e também uma necessidade de harmonia. Como mencionamos, as estratégias de autoproteção são, na maioria das vezes, a principal causa dos nossos problemas. A crença "não mereço ser amado" faz uma pessoa evitar interações sociais e fugir de relacionamentos íntimos, e a solidão que resulta do seu isolamento é o problema em si. Se ela permanecesse em contato com as pessoas e conseguisse um modo de explicar como se sente, teria mais chance de não se ver tão sozinha. Portanto, não são as crenças negativas em si que pesam sobre as nossas relações, e sim sobre o nosso modo de viver, mas as estratégias de autoproteção que adotamos em relação às nossas crenças. Então, veja novamente, não são as nossas crenças negativas que pesam, mas são as estratégias de proteção que adotamos em relação a essas crenças. Assim, em última análise, a maioria dos nossos problemas resulta da tentativa de nos protegermos, na tentativa de nos buscar
proteger das nossas próprias crenças negativas. É muito importante que você valorize e respeite suas estratégias de autoproteção, pois foram muito úteis e pertinentes na sua infância. Em algum momento, elas foram extremamente importantes. Quando criança, você se adequou a seus pais da melhor forma possível, com o entendimento que você tinha daquilo, ou se rebelou. Com certeza você teve boas razões para isso. Até hoje, você se esforça para lidar consigo mesmo e com as outras pessoas usando suas estratégias de proteção, ou melhor, de autoproteção. E esses esforços merecem todo o seu reconhecimento. Só tem um problema nisso. Sua criança sombra ainda não compreendeu que vocês, ela e seu ego adulto, cresceram. Vocês cresceram. Ela ainda vive na realidade de antigamente, aquela realidade que você era criança. Vocês hoje são livres e capazes de cuidar de si mesmo. Você não depende mais dos seus pais. O adulto conta com recursos muito melhores para se proteger e se afirmar. É claro que vou lhe ensinar esses recursos, mas antes disso, você precisa reconhecer e compreender suas estratégias da infância para então respeitá-las e transformá-las. A seguir, vou apresentar as categorias gerais nas quais as estratégias individuais e específicas podem ser classificadas. Por exemplo, se você se protege jogando por horas e horas no computador e assim escapando da realidade, posso categorizar isso como fuga-evasão. Se sempre aceita tudo que seu chefe diz, quando deveria fazer valer a pena o seu ponto de vista, pode categorizar isso como obsessão por harmonia. Conforme você for lendo, fique atento a quais estratégias você está empregando, mesmo que não sejam mencionadas aqui. Estratégias de autoproteção, repressão. A repressão de realidades desagradáveis ou mesmo insuportável é uma estratégia bem elementar, sem a qual mal poderíamos funcionar. Se eu tivesse plena consciência das coisas terríveis que acontecem no mundo, incluindo minha vulnerabilidade e mortalidade, ficaria paralisado pelo medo e pela impotência. Portanto, a repressão é, antes de tudo, uma estratégia saudável e valiosa. Quando reprimo alguma coisa, isso escapa de minha percepção. E quando não percebo alguma coisa, não consigo desenvolver sentimentos, pensamento e ação consciente sobre essa coisa. E é por isso que reprimimos psicologicamente apenas realidades que desencadeiam em nós sentimentos desagradáveis, como o medo, a tristeza ou o desespero. Afinal de contas, quase não há motivos para reprimirmos algo que nos traga muita satisfação e alegria, a menos que nos cause um grande conflito, como, por exemplo, trair o nosso cônjuge. É por causa da repressão que pessoas que tiveram uma infância feliz se recordam com clareza desse período, enquanto aquelas que tiveram uma infância triste têm muitas lembranças parciais. Na verdade, a repressão é a mãe de todas as estratégias de autoproteção, porque, em última análise, todas as nossas defesas se resumem a reprimir o que não queremos sentir ou perceber. Todas as outras estratégias, como a dominação, o perfeccionismo, a obsessão por harmonia ou a síndrome do bonzinho ou da boazinha, estão a serviço da repressão. Entretanto, quando reprimo meus problemas, fico impossibilitada de trabalhar neles. E se eu reprimo-os por tempo demais, eles podem se acumular tanto que vai chegar o momento em que não vou mais conseguir ignorá-los. Assim, o perfeccionismo, por exemplo, pode levar ao esgotamento ou até mesmo ao burnout. Nesse sentido, o burnout é uma das consequências que, na maioria dos casos, afeta apenas a pessoa e seu entorno. Mas as coisas podem ficar piores quando o indivíduo reprime os sentimentos de impotência por meio de uma sede de poder e dominação.
especialmente se ele exercer grande influência sobre a sociedade. Então, olha o quanto ele vai estar influenciando. Aqui nós temos como exemplo Hitler. Agora vamos falar um pouco sobre estratégia de autoproteção, projeção e vitimização. Assim como a repressão, a projeção também é uma estratégia universal, sendo, portanto, considerada a base para todas as outras. O que é projeção? Projeção é um termo que vem da psicologia, que significa perceber outras pessoas pelo olhar, pelo prisma das minhas próprias necessidades e dos meus sentimentos. Se me sinto inseguro e inferior, são grandes as chances de que eu projete em outras pessoas uma força e uma dominância superior. Também é comum projetarmos no parceiro as experiências que tivemos com nosso pai ou com a nossa mãe. Se, por exemplo, sua mãe foi uma mulher muito controladora, você pode se sentir controlado por sua parceira muito depressa, porque em seu inconsciente presume que ela é como sua mãe. Ou se costumava ser avarento ou ganancioso, facilmente presume o mesmo dos outros. Mas também podemos projetar sentimentos e desejos positivos. Se você foi criado numa família de propaganda de margarina Doriana, pode ingenuamente achar que todas as outras pessoas são tão confiáveis e tão boas quanto seus pais. A repressão e a projeção atuam na função mental de como eu percebo as coisas. E a percepção é a base de todas as outras funções mentais, tais como o pensamento e a emoção, e é também a base do comportamento. Tudo depende da nossa percepção, que podemos equiparar à nossa consciência. E é por isso que não reconhecemos uma distorção perceptiva no momento em que ela ocorre. Na melhor das hipóteses, conseguimos refletir sobre ela depois. Veja o exemplo de Paulo na Bíblia, que antes era Saulo, algo como escamas de seus olhos caíram, e ele deu conta que estava errado o tempo todo, então mudou totalmente a percepção. É muito mais fácil perceber o que estamos fazendo quando empregamos estratégias de autoproteção relacionadas ao comportamento e à ação. Ao contrário dos animais, nós seres humanos temos a capacidade de autorreflexão, mas cada um faz uso dessa capacidade em medidas que podem variar imensamente. Algumas pessoas se dedicam com afinco ao desenvolvimento pessoal, enquanto outras mal o fazem. Em sua maioria, as pessoas que se esquivam do autoconhecimento têm um medo atroz de entrar em contato com sua criança sombra. A criança sombra de Patrícia, por exemplo, acredita que ela é uma pessoa ruim e que não merece ser amada. É difícil para Patrícia suportar esse sentimento de inferioridade, por isso ela o repele. Só que, ao fazer isso, fica impossibilitada de trabalhar com seu medo. Agora imaginamos que Patrícia encontra a Júlia, que ela enxerga como melhor e mais forte do que ela. De maneira automática, porém inconsciente, Patrícia presume que Júlia vai menosprezá-la e rejeitá-la. Ela se vê como vítima potencial de Júlia, mas Patrícia não reflete sobre esse processo interno. Em vez disso, sua criança sombra e seu adulto interior se utilizam de um pequeno artifício mental. Concluem que Júlia é traiçoeira e antipática. Eles a rejeitam. Em resumo, o sentimento de inadequação de Patrícia é projetado em Júlia, na forma de uma suposta hostilidade, pois Júlia lhe parece mais forte. Pessoas que, assim como Patrícia, apresentam forte tendência a manter a dor do autoconhecimento mais longe possível da consciência, são muito propensas à projeção. Isso significa que atribuem a outras pessoas sentimentos e intenções negativas que, na verdade, vêm das próprias inquietações emocionais, sobretudo se forem pessoas que percebem-se como superiores. Dessa forma, os sentimentos de culpa também são evitados. Ninguém quer admitir que fez uma besteira, não é verdade? Então, encontramos um bode expiatório
Isso funciona em todos os níveis, desde a relação entre meros vizinhos até o grande palco da política. Ninguém está imune a percepções distorcidas ou a projeções. Isso acontece com todo mundo o tempo todo. No entanto, há pessoas que oferecem uma forte resistência, quase agressiva, ao autoconhecimento. Também é muito difícil, quando não impossível, travar uma conversa construtiva com pessoas assim sobre as resoluções de problemas. É uma causa perdida, dada a obstinação com que se recusam a refletir sobre si mesmas. Sua autoestima é muito frágil para admitirem culpa. Nunca deixo de me impressionar com a capacidade das pessoas de ter pensamentos distorcidos e comportamentos injustos quando não estão dispostas a considerar que contribuíram de algum modo para aquela situação. É evidente que isso sempre se transforma em algo nocivo e perigoso quando populações inteiras se tornam vítimas de tais projeções, já que, dessa forma, a injustiça e a violência se legitimam muito mais depressa. Em contrapartida, quando a pessoa A enxerga a pessoa B de maneira claramente distorcida, muitas vezes só resta a B a possibilidade de se afastar de A, contanto que B não mantenha uma relação de dependência com A. Embora a repressão e a projeção sejam estratégias que todos utilizamos e estejam relacionadas à função mental básica da percepção, as estratégias que veremos a seguir são um pouco mais específicas. Elas se referem, sobretudo, a modos de agir, por isso são muito mais fáceis de reconhecer e de mudar. Agora vamos especificar melhor a estratégia de autoproteção, de perfeccionismo, obsessão pela beleza e ânsia de reconhecimento. Crenças típicas: não sou bom o bastante, não posso cometer erros, sou uma pessoa ruim, sou feio, sou feia, não presto para nada, sou um fracasso. Veja, essas crenças típicas muitas vezes estão por detrás dessas coisas. A maioria das pessoas que não reconhecem o próprio valor levam a vida na defensiva. Vou repetir, a maioria das pessoas que não reconhecem seu próprio valor levam a vida na defensiva. Não se permitem baixar a guarda de maneira alguma. Ser perfeito e não ter falhas, e os perfeccionistas correm o risco de empenhar-se demais nisso, de serem perfeitos. Dentro dessa roda de hamster, eles têm a impressão de que estão galgando degraus rumo ao sucesso. O problema dessa estratégia é que nada nunca é suficiente. Há sempre algo maior ou melhor a alcançar. Essas pessoas estão sempre correndo atrás das próprias exigências. Tão logo conquistam um troféu, precisam conquistar o próximo. Os êxitos alcançados proporcionam apenas alívio temporário. Eles satisfazem principalmente o adulto interior, enquanto a criança sombra permanece desinteressada. Ela não é olhada. O sucesso exterior não cura as feridas profundas da criança sombra. Elas continuam presas à realidade do passado, insistindo na crença de que não são boas o suficiente. É por essa razão que muitas pessoas, embora bem-sucedidas, ainda carregam profundas dúvidas a respeito de si mesmas e nunca estão realmente satisfeitas. Muitas vezes, ela atribui suas conquistas à sorte, pois na verdade não as mereceriam. Elas não se veem merecedoras disso. Uma variante do perfeccionismo é a obsessão pela beleza. A aparência, afinal, é algo que oferece inúmeras possibilidades de intervenções práticas: contar calorias, pintar o cabelo, passar cosméticos e sempre estar em luta com o peso desejável. Pessoas projetam seus medos na aparência, pois é algo que pode ser manipulado com medidas concretas. Os sucessos alcançados com a beleza exterior, no entanto, também geram pequenos alívios, sem oferecer nenhuma cura a longo prazo. Muito pelo contrário, à medida que os anos passam, mais problema a pessoa tem com essa estratégia.
O que ambas as estratégias, perfeccionismo e obsessão de beleza, têm em comum é que são um tremendo esforço para obter reconhecimento. Há muitas pessoas que fazem de tudo para serem reconhecidas por seus pares, o que norteia seus hobbies, hábitos de consumo, relacionamentos amorosos e etc. Atividades, posses e parceiros são escolhidos segundo o propósito de levantar a autoestima. É raro que alguém consiga escapar dessas ambições, pois somos animais de rebanho, como tais, dependemos de vínculos. O reconhecimento é, por assim dizer, a moeda desses vínculos e de nossa integração na comunidade. Nossa necessidade de conexão está atrelado a um profundo medo de rejeição. Portanto, como de costume, o problema não é gostar de ser reconhecido e se sentir um pouco envergonhado quando sofre-se rejeição, mas a intensidade dessa ânsia de reconhecimento. Se levada ao extremo, essa estratégia faz as pessoas perderem contato com seus verdadeiros desejos e, em parte, com seus valores morais. Méritos dessa estratégia. Pessoas que buscam a perfeição são guerreiras por natureza. Você é forte, esforçado e disciplinado. São traços poderosos e por isso que chegou tão longe fazendo uso dessa estratégia. Fique tranquilo e orgulhe-se de si mesmo. Então perceba que existem méritos nessa estratégia. Agora, quais os primeiros socorros? Você decidiu proteger sua criança sombra, não dando a ninguém motivo para criticá-la. Essa estratégia tem funcionado até aqui, mas você corre o severo risco de ficar esgotado. Além do mais, com essa estratégia você não vai alcançar sua criança sombra. Então reflita se não seria possível encontrar meios mais simples e menos estressantes de consolá-la. Com o auxílio do seu adulto interior, conscientize-te de que essa história de sucesso e reconhecimento se passa mais na sua cabeça do que na realidade. Você seria até uma pessoa mais agradável se relaxasse um pouco. Além disso, tenha uma mente que sua criança sombra sempre vai precisar de uma dose mais forte, por isso você não vai encontrar paz a longo prazo. Mais adiante vou explicar em detalhes de que maneira você pode tranquilizar sua criança sombra por meio de menos estresse. Agora vamos falar um pouco sobre estratégia de proteção, obsessão por harmonia e hiperadequação. Quais as crenças típicas dessa estratégia? Preciso me adequar a você. Não sou bom ou boa o suficiente, ou bastante. Sou inferior a você. Tenho que agradar e me comportar bem. Não devo me defender. Assim como o perfeccionismo, a obsessão por harmonia é uma estratégia bem comum. Muitas pessoas a usam. As duas muitas vezes atuam em conjunto, protegendo a criança sombra do seu medo excessivo de rejeição. Pessoas que buscam harmonia a todo custo querem satisfazer as expectativas de todos à sua volta, tendo descoberto ainda criança que essa era a maneira mais eficiente de receber afeto e reconhecimento. Aprenderam a sufocar seus desejos e sentimentos para se adequar ao máximo. Ter vontades próprias e persegui-las com determinação são obstáculos para a plena adequação. Por isso, elas instintivamente reprimem emoções como a raiva e indignação, pois poderiam levar a comportamentos hostis, coisa que evitam ao máximo. Essas pessoas reagem às ofensas pessoais mais com a tristeza do que com raiva. Veja bem, essas pessoas reagem às ofensas pessoais mais ficando triste do que ficando com raiva, pois elas estão aprendendo há muitos anos reprimirem essa emoção da raiva. Por isso, são muito mais propensas à depressão do que aquelas que se relacionam bem com os seus sentimentos de raiva. Não é que elas não se irritem, é que esses sentimentos dão lugar a uma espécie de raiva fria, muitas vezes recaindo em uma resistência passiva. Em vez de, por exemplo, deixar bem claro o que querem, essas pessoas se magoam e passam a evitar contato com quem as magoou. Então, elas colocam essas pessoas
distante delas. Vou entrar em maiores detalhes sobre as diferenças entre a agressão ativa e a passiva mais adiante, ao tratar da dominação e da obsessão por controle como estratégia de autoproteção. Se uma pessoa tenderá à adequação ou à resistência, vai depender não apenas das suas experiências da infância, mas também de sua natureza inata, do seu temperamento. Por exemplo, pessoas obcecadas por harmonia, em geral, têm uma índole serena e sensível, enquanto crianças que se rebelam contra as expectativas dos pais são naturalmente mais impulsivas. Pessoas obcecadas por harmonia muitas vezes não sabem o que querem, de tão bem treinadas que foram para reprimir os seus desejos. Costumam ter dificuldade em traçar metas pessoais e tomar decisões. No trato interpessoal, pessoas obcecadas por harmonia são muito gentis e agradáveis, mas essa sua estratégia às vezes desgasta ou até destrói relacionamentos. Com tanto medo de desagradar, elas evitam conflitos, por isso não dizem francamente o que sentem, pensam e querem, pelo menos não quando temem encontrar resistência. Sua criança sombra logo percebe o outro como maior e superior, uma distorção perspectiva que facilmente faz com que recaiam no papel de vítima. Por medo de quem imaginam ser mais forte, elas se submetem de bom grado e fazendo coisas que não quer fazer, de modo que a pessoa supostamente mais forte se transforma em um algoz aos olhos delas. Na maioria das vezes, o adulto interior não percebe isso como uma submissão voluntária, pois não entende que é levado a agir assim pelas projeções da criança sombra. Então essas pessoas se ressentem da aparente dominação do outro. Quanto mais sentem que não são atendidas e que estão sendo dominadas pelo outro, mais inclinadas estarão a se afastar dessa pessoa para proteger seu espaço pessoal. Via de regra, o outro nem sequer tem a oportunidade de intervir nesse processo, já que o medo de rejeição impede a pessoa de se abrir. Então entra em ação um efeito psicológico comum. Para se defender do seu medo, a pessoa se vê como mais fraca, se desvia da ameaça, nesse caso, a rejeição, lançando-se sobre a pessoa que ela vê como mais forte. Ela faz com que o outro, o que acha que o outro faz ou vai fazer com ela. Isso é conhecido como inversão, vítima-agressor. Méritos dessa estratégia. Você está fazendo um esforço tremendo para se dar bem com as pessoas e não magoar ninguém. Isso faz de você uma pessoa simpática, adorável e um ótimo colega de trabalho, porque quase sempre põe suas necessidades e a si mesmo em segundo plano. Primeiros socorros para isso. Sua criança sombra quer permanecer o mais escondida possível, mas as pessoas à sua volta não têm como adivinhar como você está se sentindo. Conscientize sua criança sombra de que ela pode se mostrar mais sem maiores problemas. Ela pode fazer valer seus desejos e necessidades. Agindo assim, você não vai necessariamente ser uma pessoa desagradável. Na verdade, pode até ser mais simpático ainda, porque vai se mostrar mais acessível e transparente. As pessoas não vão precisar quebrar a cabeça toda vez que quiserem saber o que se passa com você. Lembre-se, as coisas ficam muito mais fáceis para seus amigos, colegas de trabalho e familiares quando você diz o que quer em vez de ficar de cara ou boca fechada. Abrir-se mais também pode evitar que você passe de vítima a agressor, a não ser que essa seja a sua intenção. Vamos ver agora a estratégia de autoproteção, a síndrome da boazinha ou do bonzinho, que eu acredito que você já ouviu falar várias vezes. E quais as crenças típicas que está atrás por essa estratégia de autoproteção? É o pensamento lá interno que diz: não tenho valor, não sou boa ou bom o bastante, tenho que ajudar para ser amado, sou inferior, então sempre tenho que estar à disposição, dependo de você. As pessoas acometidas pela chamada síndrome do bonzinho, da boazinha,
protegem a sua criança sombra, oferecendo ajuda àqueles que percebem como necessitados, sentem-se valorizadas e úteis por meio de boas ações. Por isso, a síndrome do bonzinho é uma das estratégias de autoproteção mais bem aceita socialmente. O problema é que os bonzinhos tendem a criar laços com pessoas que não podem ajudar, vendo-se às vezes envolvidos em projetos sem a menor perspectiva de sucesso, especialmente se a pessoa necessitada for seu parceiro. Elas, inclusive, preferem criar vínculos com pessoas que apresentam deficiências evidentes, pois dessa forma se veem como o príncipe do cavalo branco que vai livrar o parceiro do seu sofrimento, tornando-se assim inestimável para ele. Nesse sentido, os parceiros mais adequados são aqueles que apresentem problemas emocionais, que tenham algum vício, que tenham alguma deficiência física que exijam um cuidador ou, ainda, os que estejam à beira da ruína financeira. Pessoas que se viram sozinhas desencadeiam nos bonzinhos sentimentos de inferioridade, pois não precisam de ajuda deles. A equação entre bonzinhos estabelece uma relação é determinada pela seguinte regra: você precisa de mim, vai ficar comigo. O único problema é que essa equação raramente bate. Os bonzinhos quase sempre lutam por uma causa perdida até a exaustão. Não percebem que, em última análise, exercem pouca influência sobre os seus alvos. Afinal, se a pessoa não assumir responsabilidade pelas dificuldades que enfrenta, quiser fazer nada para mudar isso, nem os melhores conselhos poderão ajudá-la. Assim se inverte a dependência. O bonzinho quer que o parceiro dependa dele, mas ele é que passa a depender do parceiro, uma vez que não é capaz de ajudá-lo nem de deixá-lo. A solução desse dilema é complicado, porque a criança sombra do bonzinho acha que é culpada pela situação em que o parceiro se encontra, até porque os problemas do parceiro não afetam apenas a ele próprio, acabam sobrecarregando a relação e afetando também o bonzinho. Pessoas com a síndrome do bonzinho geralmente não são bem tratadas pelo parceiro. Suas necessidades de atenção e afeto são constantemente negligenciadas. Com isso, o medo básico de sua criança sombra de ser imprestável e ruim é confirmada. Para provar o contrário, essas pessoas continuam lutando pelo parceiro, na inabalável esperança de que ele vá mudar e passar a tratá-la melhor algum dia. Essa luta as mantém fisgadas no anzol do parceiro. Quais os méritos dessa estratégia? Você está se esforçando ao máximo para ajudar e ser uma boa pessoa. Isso merece todo o respeito. Você já ajudou muitas pessoas e elas são gratas. Primeiros socorros. O problema com sua estratégia é que você tem propensão para se entregar demais às causas impossíveis. Por isso, conscientize sua criança sombra de que você é bom o bastante e tem o seu valor mesmo que não ajude todo mundo. Faça entender que muitas vezes você não vai conseguir ajudar. E explique a ela que não é só vocês, sua criança sombra e seu adulto interior, são responsáveis pela felicidade, mas ela depende também de outras pessoas. É claro que você pode continuar oferecendo assistência, essa é uma qualidade maravilhosa, mas procure identificar quando sua ajuda é adequada e quando não é. Conscientize sua criança sombra de que ela precisa das pessoas a quem ajuda como muleta para ajudar a si mesma. Neste livro, vou lhe mostrar como encontrar um apoio interior mais saudável do que sucumbir à síndrome da boazinha ou do bonzinho. Como o capítulo 13, ele é muito grande, estou dividindo ele em 3 partes, então aqui foi a primeira parte. Convido você agora a curtir e deixar um comentário. Você se identificou com alguma dessas estratégias de autoproteção? E lembre-se, também farei em partes do livro resumos aonde você vai poder ver os principais tópicos e colocá-los em práticas. Não é simplesmente você ler ou ouvir esse audiobook, mas ele vai começar a fazer diferença na sua vida.